Olá, amiga! Olá, amigo ouvinte! Aqui estamos para mais um Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em um artigo do escritor espírita Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre Paulo, o apóstolo. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br, carloseduluz@uol.com.br. O gigante do Evangelho. A quem devemos o Cristo? Iniciamos hoje o primeiro de uma série de 3 textos sobre Paulo de Tarso, o apóstolo. Não fora Paulo, não conheceríamos o Cristo, nem sua gloriosa mensagem de amor. Graças à sua fibra, dedicação, fidelidade e determinação, a mensagem cristã espalhou-se além das cercanias do mar Mediterrâneo. De igreja em igreja, de cidade em cidade, o convertido de Damasco inflamou corações e, com suas palavras e epístolas, tornou o cristianismo conhecido por todo o planeta Terra. A mensagem do Evangelho poderia ser sufocada e parecer não fora a extraordinária veiculação que o convertido a ela imprimiu, dando-lhe caráter de universalidade. O jovem Saulo, 30 anos, portava virilidade e beleza, temperamento indomável, agudo e resoluto, e reprimia atividades que considerava perniciosas, oriundas dos seguidores de um pobre carpinteiro, no seu modo de ver, obscuro, inculto, originário da Galileia. Na estrada para Damasco, quando para lá se dirigia a fim de algemar, prender, atormentar e talvez até matar Ananias, que posteriormente o salvou e, amando de Jesus, da cegueira, Saulo recebeu o apelo de Jesus para que passasse a seguir seu evangelho e pregar a sua palavra. A voz daquela personagem iluminada que somente ele ouviu lhe fez perguntas e lhe passou instruções. Cego, levantou-se do chão e foi conduzido pela mão até Damasco. Aquele fenômeno modificou totalmente o curso de sua vida, pois, a partir dali, cessou a sua violência criminosa e se iniciou uma nova era. Iniciou-se, então, a nova vida de Paulo de Tarso. Por que Jesus escolheu Paulo de Tarso? Por que o Cristo foi convocar um moço apaixonado e caprichoso, ferrenho defensor da lei de Moisés? Qual a razão de aparecer para um perseguidor político-religioso que não vacilava em torturar e matar quando concluía que essas medidas extremas eram necessárias e oportunas? O moço de Tarso parecia mais um rochedo áspero, portador de um coração impulsivo e envenenado, um louco, incapaz de ser piedoso diante de mulheres indefesas e crianças misérrimas. Para tentar responder essas seculares perguntas, teríamos que conhecer o que o Cristo sabia e nós, até hoje, apenas podemos deduzir. Muito provavelmente, de longa data, Jesus havia detectado no futuro rabino Saulo a energia, a determinação e a inflexibilidade, capazes de serem transformadas em lealdade e sinceridade, incondicionalmente consagradas ao serviço da mensagem cristã. Para aquela fundamental missão, Jesus precisava de um homem culto, que falasse o grego, o aramaico, o hebraico e provavelmente o latim, e pudesse pregar em todos os lugares conhecidos. Nenhum dos 12 discípulos tinha esse preparo. Além disso, Paulo era cidadão romano e podia viajar por todo o império com todos os direitos que eram inerentes ao seu passaporte. Jesus fechou os olhos para os espinheiros ingratos, estendeu suas mãos divinas sobre aquela ovelha perdida e a transformou no gigante do evangelho que a ele se entregou para sempre. Para debater sobre esse maravilhoso texto que acabamos de ouvir, nós convidamos alegremente nossos companheiros para o programa Além do Arco-Íris de hoje, Carlos Luz e Sidney Fernandes. Sejam bem-vindos, amigos. Olá, amigos. Sou Sidney Fernandes e agora vou formular algumas perguntas para Carlos Eduardo Luz. A maneira como Paulo levou o cristianismo para além das sinagogas não justificaria que nós mudássemos a denominação do cristianismo para paulismo? O que você acha?
Sidney, é interessante que tem pessoas que têm essa percepção. Existem pessoas, seitas, inclusive evangélicas, que fazem essa discriminação. Porque realmente, se não fosse Paulo, o cristianismo seria uma seita do judaísmo, né, que teria florescido somente lá no Oriente Médio. E todo o povo ocidental, toda a gente aqui, não teria notícia do Evangelho de Jesus. Então, coube a ele ser o grande divulgador do Evangelho e fazer chegar até nós, né, até todos os pontos do planeta, né, inclusive no Oriente, várias tentativas foram feitas e conseguiu até uma certa penetração, mas maciçamente aqui no Ocidente. E então a gente pode imaginar, poxa, mas então o valor maior disso está em Paulo. Mas, por outro lado, a gente pode fazer uma comparação, né, como você sempre gosta, né, de fazer, né, Sidney? É, seria como se tivéssemos uma indústria e Jesus seria o que produziu o produto dessa indústria. E o Paulo seria o vendedor, o divulgador, o que faria esse produto chegar nos vários pontos. Então, realmente, quem produz, né, quem produz aquele seu produto, aquela linha de produção, ele é o que tem mais valor. Inclusive, se a gente analisar o valor de uma empresa, é muito mais pela sua capacidade de produção, né? Apesar que tem empresas que têm um valor do seu patrimônio intangível, né, que pelo seu marketing, sua capacidade de divulgação, que valoriza muito a empresa. Mas a regra geral né, o valor da empresa é muito maior porque quem produz. Então, realmente, quem trabalhou 3 anos e trouxe a grande inovação em termos de pensamento para a humanidade, que é a prática do bem, amar ao próximo como a si mesmo, servir ao seu próximo, foi sem dúvida Jesus. Agora, o mérito em seguida foi o de Paulo. Poderemos considerar, então, Paulo como a segunda pessoa mais importante no cristianismo, né? Em termos de cristianismo superior até a figura de Maria, que é um espírito superior, a mãe de Jesus, e que forneceu subsídios, inclusive a Lucas, para, para escrever o seu evangelho. Mas coube a Paulo fazer a sua divulgação, inclusive enfrentando ferrenha oposição dos outros apóstolos e dentro é, de uma divergência nem sempre bem administrada por ele, né? Conseguiu então um consenso e conseguiu incluir nós, que somos os gentios referidos no Evangelho, ou seja, os não-judeus, na grande família de Jesus, que era um judeu e que veio e pregou e morava e falava para os judeus, trazendo essa sua mensagem universalista. Bem, Carlos, como sempre, você é mestre nas suas metáforas, né? Então, Jesus teria trazido a mercadoria preciosa, plasmada em milênios de preparação, e ele trouxe essa mercadoria e o Paulo fez o marketing dela, seria isso, segundo É, você colocou aí para nós. certo. Agora, Pedindo perdão aos puristas aí que gostam de separar muito negócio de religião, né? Empresa de religião. Mas eu acho fazendo essa concessão, podemos fazer essa concessão. mas é uma analogia sua. Agora, Carlos, me diga uma coisa. Você ainda não respondeu à colocação que nós fizemos no artigo. Qual seria o motivo para Jesus escolher logo aquele impulsivo Saulo, que depois assumiu o seu segundo nome, Paulo, para liderar, juntamente com Pedro, o colégio apostólico? Não teria uma pessoa mais gentil, não, assim, mais
acessível, ô Carlos, por que Jesus foi logo recair a sua escolha em cima daquele rochedo áspero que era Paulo de Tarso, Carlos? É interessante esse aspecto das escolhas de Jesus, né? Ele escolheu os 12 apóstolos. Se a gente analisar as qualidades deles, né, e se fosse numa seleção para serem admitidos numa empresa, o departamento de seleção fala assim: esse pessoal aí não está qualificado para divulgar uma mensagem tão importante para o mundo inteiro. Vamos trazer gente que tenha curso, graduação, pós-graduação e todas as referências para fazer isso. Embora naquele tempo não existisse, mas naquele tempo existiam os sábios, né? Existiam as pessoas que demonstravam as qualidades e a sabedoria que hoje é detida no meio acadêmico, por exemplo, né? Então Jesus não escolheu essas pessoas, escolheu pescadores, né, agricultores que viviam, gente simples. Agora, o objetivo disso, né, foi exatamente uma questão de divulgação, que Jesus, ele sendo um espírito puro e perfeito há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda estava esfriando ainda de ter era uma bola praticamente de fogo e estava em fase de esfriamento. Nessa época, Jesus já era um espírito puro e perfeito. Então, ele não serviria como uma referência para nós, que hoje, né, que somos muito longe da evolução espiritual de Jesus. Então, ele usou os apóstolos como pessoas, vamos dizer assim, medianas em termos de evolução moral e intelectual, para mostrar o valor do seu evangelho. Então, ele ensinou pela letra, pelo texto, e ensinou pelo exemplo dos apóstolos. E aí a gente vê, né, ao longo da sua trajetória de vida, os muitos enganos, os muitos erros que eles cometeram, principalmente Pedro e Paulo. E quanto a Paulo, então, essa sua impetuosidade, essa sua agressividade, essa sua essa pouca evolução no domínio do emocional, que é característica dos espíritos superiores, com certeza não estava presente nele na fase da sua juventude, aí, 28, 30 anos, que ele estava no auge, né, no sinédrio, se preocupado com a pureza doutrinária e usando de agressividade e violência, dentro até de uma cultura da época, né, um tanto quanto exagerada por ele, que chegou até matar Estevão, né, a mando dele. Então, Jesus escolheu essa pessoa para liderar o colégio apostólico junto com Pedro. Por que isso? Né? Então, para exatamente ele entrar no processo, né, e ter a oportunidade de atender ao chamamento de Jesus e, a partir dali, iniciar o seu processo de evolução e de progresso e até chegar na consagração, que foi o seu martírio por decapitação. Então, o martírio é a demonstração de cada apóstolo que chegou ao fim da vida exatamente pelo martírio, mostrando que amava Jesus, que aceitava Jesus e que dava a sua vida como prova desse amor a Jesus. E também como prova da sua evolução naquela encarnação, vivendo segundo os ensinamentos de Jesus, segundo o Evangelho. Então, isso que é bonito, Sidney, né? Eram pessoas imperfeitas como nós, que tiveram naquela encarnação, oportunidade, então, de se aperfeiçoar e, ao desencarnar, demonstrar pelo martírio a qualidade da sua fé e o seu reconhecimento aos valores do Evangelho, né? Carlos, E outro motivo também, ele ter escolhido, que não tinha jeito dele escolher uma pessoa pacífica para enfrentar o colegiado querendo colocar a divulgação do evangelho aos gentios, né?
Os outros apóstolos, eles eram judeus, ali da região da Galileia, e não tinha a formação que Paulo tinha. E eles, mesmo, né, já depois do Calvário, depois do que passaram, eles achavam que os convertidos ao Evangelho tinham que fazer a circuncisão, tinham que aceitar a lei de Moisés, o que Paulo discordava. Falava assim, não, Jesus veio trazer um novo testamento, uma nova mensagem. Então basta agregar essa mensagem sem necessidade de rituais, como a circuncisão e a prática da lei de Moisés, né? E aí Paulo teve que ser muito firme, muito forte, exigiu dele muita determinação para conseguir vencer, entre aspas, essa parada com os demais apóstolos e fazer prevalecer, então, a ideia de que o cristianismo é uma religião universal. Os princípios cristãos, eles são leis da natureza, são leis divinas que regem a natureza e que devemos praticar o bem por por obrigação, de seguir uma lei natural, como a lei da gravidade, por exemplo. Bem, Carlos, você citou muito bem a questão aí, lembrando, inclusive, que quem criou a expressão Novo Testamento foi o próprio Paulo, em uma de suas epístolas, né? Sim. E você falou muito bem aí a respeito dos atributos de Paulo, né? Além dele ser cidadão romano, ele conhecia o grego, o aramaico, o hebraico, o latim, e tinha trânsito livre por todo o império, né? Então, a minha metáforazinha, Carlos, é que ele parecia um transatlântico, né? Que estava direcionado, tinha um determinado rumo, e Jesus mudou esse rumo na vida de Paulo, sacudiu, e aí nós teríamos aí uma outra colocação sua de um programa anterior, de que a verdade liberta, né? E a partir do momento que Paulo caiu a ficha para ele, ele viu a verdade, ele passou a singrar um outro rumo. Mas, Carlos, ficou para mim uma dúvida aqui. Nós já estamos chegando ao final do programa, mas você não pode deixar de informar para nós de onde é que você tirou tantas informações sobre a biografia de Saulo, Carlos? O livro Paulo e Estevão, né, de Emmanuel, ele é fantástico nesse aspecto. E ele complementa as informações que nós temos do Atos dos Apóstolos, que é onde descreve a movimentação de Saulo, além das cartas deles, obviamente, né? Então, essas são as informações que nós temos sobre Saulo. E o livro Paulo e Estevão, então, ele mostra a percepção, a visão do lado espiritual, né? Vista do lado espiritual, o que aconteceu com Paulo. Porque é muito pouca a informação que nós temos da vida dele, dos 28 anos até, até os 40 anos. Então, a informação que nós temos desse tempo aí, Emmanuel complementa no livro Paulo e Estevão de maneira fantástica e mostra a coerência, né, das atitudes, das escolhas, a presença, né, de sua noiva, que é da noiva que ele teve, né, em sua vida, e a sua maneira de agir. Carlos, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria insistir num ponto aí que não ficou muito claro. Você não acha, Carlos, que já poderia se encontrar um espírito com qualidades morais superiores às de Saulo para cumprir a missão de divulgar o evangelho junto aos gentios, além das fronteiras da Europa, Carlos? Até existiria, mas é interessante que na espiritualidade poderia colocar uma pessoa que não fosse impulsiva, como ele era na sua juventude, aí, nessa faixa aí, em torno dos 30 anos, poderia ter colocado um espírito pacífico. Mas vamos imaginar, né?
É, quando foi escolhido Napoleão, por exemplo, para consolidar os ideais da Revolução Francesa, né, de fraternidade, igualdade, né, liberdade, igualdade, fraternidade, ele não podia escolher um Chico Xavier, né, com aquele seu amor, com aquela sua bondade, o Armanduz. Tinha que escolher um general, né, alguém que tivesse esse poder de mando para guiar os exércitos e defender esses valores da Revolução. Então, assim também, o Evangelho de Jesus não poderia ser colocado um espírito que não tivesse essa determinação, essa impetuosidade, essa até, vamos dizer assim, também, entre aspas, essa agressividade, né, que um espírito de luz evoluído teria. E, além disso, também não serviria de exemplos para nós, né? O sucesso do livro Paulo e Estevão é exatamente uma maneira de nós conferirmos os nossos valores, a nossa vida, aos valores da vida de Paulo, o apóstolo. Então, esse valor dele como exemplo, ele sendo semelhante a nós e ter progredido e chegado ao martírio pelo seu ideal de amor cristão, isso aí foi muito importante. Então, por isso que não foi escolhido um espírito muito evoluído para fazer nem ele, nem os outros apóstolos, né? E considerando que ele seria, como você muito bem usou a metáfora, um transatlântico que estava voltado para defender a religião judaica, a religião de Moisés, e foi redirecionado pela palavra de Jesus, e ele aceitou prontamente redirecionar os seus esforços em defesa do cristianismo. Bem, Carlos, estamos chegando ao final do programa. E enquanto você falava a respeito de Saulo, que depois assumiu o segundo nome dele, que era Paulo, eu me lembrei de uma expressão de André Luiz, contida no livro Libertação, em que ele diz que não se pode colocar anjos para tutelar demônios. Daí, então, a justificativa aí que você apresentou, de que precisava de um elemento assim forte, inquebrantável, tivesse, vamos dizer assim, um couro bem espesso, bem duro, para aguentar as pressões da época, né, Carlos? Exatamente. Muito bem. Foi perfeita essa escolha de Jesus, né? Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço ao Carlos pela sua participação, pelas suas respostas sempre ponderadas e muito bem fundamentadas. Agradeço a você, caro ouvinte e espectador, por prestigiar o nosso trabalho, e nós voltaremos na semana que vem. Eu devolvo agora para o nosso estúdio, onde está ali o nosso amigo Theo Oliveira para o encerramento. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigado, Sidney. Obrigado, Carlos. Obrigado você que está aí do outro lado, que acompanhou o nosso programa e nos acompanha em todas as semanas. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre conosco, e até a semana que vem para mais um programa Além do Arco-Íris.